E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, como a gente tinha prometido, vamos corrigir algumas questõezinhas da terceira lista, que nós falamos do assunto da semana passada, de interações intermoleculares, justamente para fechar esse conteúdo. E aí a gente começa reações inorgânicas, que é aqueles assuntos que vocês falam, Pita, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, explica isso daqui, não dá, velho, não dá, Pita, não consigo. Relaxa, vai na calma, que a gente vai ter aqueles macetezinhos padrões que a gente já conhece para tentar resolver no melhor jeito possível, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida nessa lista, com algum exercício específico, vocês só comentarem aí bonitinho. Eu vou mandar aqui no chat mesmo o link do direcionamento da aula dessa semana, para caso alguém não tenha visto no Facebook, ou não tenha visto no grupo e tal. Então eu vou mandar aqui o link do direcionamento na aula, e tem os vídeos no. Tem o link dos slides e das listas e o gabarito também, tudo bonitinho, tá bom? Se alguém não tiver acesso aí, só entra no link que tá tudo lá. Beleza? Terceira lista. É isso aí. Agora, eu quero fazer para vocês primeiro o exercício número 1. Do ITA, Itacoaquecetuba, né? Aquele jeito que vocês já sabem. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações a respeito dos aletos de hidrogênio. O que é aleto? Aleto é todo aquele composto molecular formado por um hidrogênio e um outro átomo dos halogênios. Pode ser o flúor, cloro, bromo, iodo, todos os halogênios. Então, aletos são basicamente compostos formados por átomos dos halogênios. E aí ele dá o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Aí, a primeira afirmação. A temperatura de ebulição do ácido iodídrico, o HI, é maior do que a dos demais. Vamos lá. Para a gente saber a temperatura de ebulição de alguma coisa, saber quão alto, quão baixo, quão mediana é a temperatura de ebulição, o que a gente tem que saber daquele composto, pessoal? Vamos lá, não me deixe no vácuo. Quem me deixar no vácuo não vai ganhar um bom cônjuge no futuro, hein? Ô, Pita, esse daí que lista? A lista É a 3? lista 3, lista 3. Eita, De interações intermoleculares. Peraí, mano, qual que foi a pergunta? Tava colocando fone aqui. O que eu preciso saber para dizer se um composto tem uma temperatura de ebulição alta ou baixa? O que aquele composto faz para saber se vai ter uma temperatura de ebulição alta ou baixa? Tem duas coisas que podem ajudar aí. as Seria massa? ligações, né? A massa também é uma das possibilidades. Mas aí o Leandro e a Isabela falaram um tipo de ligação atômica, se é uma ligação covalente, se é uma ligação metálica, ligação iônica. E a outra coisa que é da aula passada, que é o tipo de interação interatômica que aquele composto vai fazer, juntando intermolecular, que as moléculas daquele composto vão fazer. Se é uma interação de polo, de polo induzido, ou se é ponto de hidrogênio, certo? Então vamos lá. Quais são as interações, as ligações atômicas, ou seja, covalente, metálica e iônica, que esses quatro compostos aqui fazem, esses quatro aletos? Qual o tipo de ligação? Hidrogênio. Não, aqui agora o tipo de ligação interatômica, entre os átomos mesmo. Uma é ligação covalente, né? Ligação covalente, ligação iônica e ligação iodo. Não lembro. Aqui o que a gente tem? Vamos lá. A gente tem quatro compostos que são formados por hidrogênios e o átomo dos halogênios, um elemento halogênico. Sempre que eu tiver um halogênio, eu sei que eu vou ter um ametal. O halogênio é um ametal. E toda ligação de halogênio com hidrogênio é o quê? Toda ligação de ametal com hidrogênio é o quê? Covalente? Covalente. Eu tenho o quê? Flúor, cloro, bromo e iodo. Esses quatro elementos são ametais. E eles estão fazendo ligações com hidrogênio. Eu tenho ametais fazendo ligações com hidrogênio, tenho ligações covalentes. A ligação covalente. Ametal e ametal ou ametal e hidrogênio. Pita, mas pode ter caráter iônico? Pode. Aqui a gente não está analisando caráter. Caráter, vocês lembram que é a diferença de eletronegatividade maior que 1,7. O do ácido fluorídrico tem um caráter iônico. A gente não está analisando isso. A gente está analisando o tipo de ligação. O tipo de ligação é ligação covalente. Tá bom?
Agora eu quero saber o tipo de interação molecular que essas moléculas estão fazendo. Você consegue me dizer qual o tipo de interação molecular que cada molécula dessa está fazendo? Aí é aquilo que a gente estava falando, né? Ligação de hidrogênio, ligação. Esse tipo. Ah, tá. Ligação de hidrogênio, ligação de polo, ligação. Eu acho que ligação de hidrogênio, ligação de polo, ligação, acho que de polo, e ligação de polo, não sei. Acho que é. Beleza. O Leandro acertou. Perfeitinho. Mas alguém sabe me dizer, ou então discorda do Leandro, uma coisa assim? O Gabriel Felipe mandou dipolo induzido e ligação de hidrogênio. O HF. Beleza, o HF perfeito. Dipolo e ligação de hidrogênio. Por quê? Eu tenho um hidrogênio ligado a FON, que é fluo, oxigênio e hidrogênio. Tranquilo. Mas ele falou que é dipolo induzido. E por que não é dipolo induzido, Gabriel? Dipolo induzido é só quando a gente vai trabalhando com moléculas apolares. Ah, Pita, mas são ligações covalentes. Sim, são ligações covalentes, mas a molécula como um todo são moléculas polares, que eu tenho diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão interagindo. Então, se eu tenho diferença de eletronegatividade, eu vou ter formação de polos. Lembra dos vetores? O cloro vai puxar os elétrons mais perto dele, o bromo vai puxar os elétrons e o outro vai puxar os elétrons. Então, vai formar polos. Se está formando polos, são moléculas polares. Está formando moléculas polares, ligação de polo de polo. Beleza? Gabriel falou que entendeu aí. Mas alguém não pegou isso? Daqui é o que a gente tem que revisar hoje. Essa é a ideia da correção de exercício. Tá bom? Beleza. Aí a gente decidiu o quê? Todos nós concordamos, fizemos um acordo que o ácido fluorídrico é a ponte de hidrogênio e os outros são de polo de polo. O ácido fluorídrico, que é a ponte de hidrogênio, é a interação mais fraca ou mais forte? Ou mediana? Dessas aí. É a mais forte. Boa. É a mais forte, isso aí. Ponte de hidrogênio é a mais forte interação que tem. Se é a mais forte interação, é mais difícil de quebrar. Se é mais difícil de quebrar, o ponto de ebulição e o ponto de fusão vão ser mais elevados. Então, quando ele fala que o ácido iodídrico é o que tem o maior ponto de ebulição, tá errado aqui. Se ele fala que a HI é o que tem a maior ponto de ebulição, já não está concordando. Que o que tem maior ponto de ebulição é o ácido fluorídrico. Sacaram? É isso aí. Não, Leandro, não se desculpa não. Eu até prefiro que vocês respondam por áudio, porque aí tem um retorno mais rápido. Porque se for esperar vocês escreverem tudo, assim, aí pode atrasar um pouquinho. Então é legal quando responde por voz mesmo. Prefiro até. Tá bom? Quem puder, quem não puder também não tem problema. Tá legal? Beleza, então a gente sabe que a alternativa 1 tá incorreta, tá incoerente, porque ele fala que o ácido iodídrico, que é uma ligação de polo, é o que tem o ponto de ebulição mais alto. Mas tá errado. Tem um ponto de ebulição mais alto, é o ácido fluorídrico. A exceção do HF agora, os haletos de hidrogênio. Tá. A exceção do ácido fluorídrico, os haletos de hidrogênio dissociam-se completamente em água. O que acontece? A gente tem força de ácidos. Força de ácidos é uma coisa que eu vou retomar no final de reações inorgânicas ali, que eu lembro que o Ian falou que não tinha comentado muito profundamente com vocês, mas a gente vai comentar na próxima aula, tá bom? Nessa aula aqui não. Mas só para adiantar, o que acontece? O ácido fluorídrico, ele é um ácido que tem uma força moderada. Ele não é um ácido forte, também não é um ácido fraco. Ele tem uma força moderada. Como ele tem essa força moderada, ele não vai se dissociar tão bem em água. Quanto maior for a força do ácido, melhor ele vai se dissociar em água. Por quê? O que é o ácido? O que é o ácido? O ácido é aquele elemento, aquele composto que vai liberar H+, como único cátion, como único íon em solução aquosa. É o ácido. O ácido é aquele cara que vai liberar o H+. Então, se a força do ácido é a força com que ele vai liberar o H+, quanto mais forte for o ácido, melhor ele vai se dissociar em água. E quanto menos forte for o ácido, pior ele vai se dissociar em água. Anota isso daí no seu caderninho, naquela anotação ali, passa com marca-texto, grife em cima, Pita falou que é importante. Quanto mais forte for o ácido, melhor ele vai se dissociar em água. Porque a força do ácido está ligada à capacidade dele de liberar o cátion H+ na água. Beleza? É isso aí. Agora, a gente sabe que o HF é um ácido moderado. E os outros ácidos formados por haletos, gravem aí, ácidos formados por haletos, que são HCl, HBr, HI, eles já vão ter força alta, eles vão ser fortes, ácidos fortes. O que significa que eles são ácidos fortes? Significa que eles vão se dissociar bem em água. Sacaram? Ou seja, recapitulando, HF é um ácido moderado.
Então, se ele é um ácido moderado, ele vai se dissociar fracamente em água, não se dissocia muito bem, não. Agora, os outros ácidos formados por haletos, que é o cloro, o bromo e o hidrogênio, eles são ácidos fortes, né? Eles vão se dissociar bem em água. Ou seja, quando ele fala na afirmação 2, que a exceção do HF, os haletos de hidrogênio dissociam-se completamente em água, tá certíssimo. Tá que não é completamente, não é 100%, mas a gente vai assumir que essa lei tá certa, beleza? Eles, em teoria, dissociam-se completamente porque eles são ácidos muito fortes. São os ácidos mais fortes da tabela periódica. Tudo certo? Alguma dúvida aqui? Peguei no pescoço? Tá de boa. Beleza? Vamos lá, próximo então. Isso aqui tá certo e um tá errado. Terceira alternativa. Quando dissolvidos em ácido acético é um ácido formado por cadeia carbônica, é um ácido orgânico, e todos os ácidos orgânicos são muito fracos, já tem isso em mente, ácidos orgânicos são fracos. Todos se comportam como ácidos, conforme a seguinte ordem de força ácida: HI, HBr, HCl, HF. Vamos lá. Como é que eu sei que esses ácidos aqui vão se comportar como ácidos? Porque o ácido acético é um ácido fraco. Pensa comigo, eu tenho um ácido fraco, e eu tenho um outro ácido moderado e outro ácido forte. Esse ácido fraco, ele vai ser o que vai ser dominado pelos outros. É aquele cara que vai dominar o ácido fraco. Então, se o ácido acético é fraco, os outros ácidos do lado dele vão ser ácidos fortíssimos. E esse ácido vai acabar se comportando como base. Então, todos os outros ácidos vão, de certa forma, se comportar como ácidos. Isso aí é algo que já o próprio item afirma isso, né? Beleza. E a ordem? Vamos ver agora a ordem, se é realmente do HI para o HBr, para o HCl, para o HF. Se você perceber, se você olhar de perto aqui comigo, ao inverso, essa ordem é exatamente o oposto da ordem de eletronegatividade. A ordem de eletronegatividade é o quê? Fui, flúor, ontem no clube, cloro, Brahma, bromo, ingerir iodo. FCl, BR, iodo. Ou seja, o F aí, o HF, seria o que tem a eletronegatividade mais alta, e o hidrogênio desse é o que tem o iodo desse é o que tem a eletronegatividade mais baixa. E por que a força ácida vai depender disso? Se a força do ácido está ligada à capacidade de dissolvê-lo em água, de liberar a hidrogênio, você concorda comigo que aquele ácido que liberar o hidrogênio com mais dificuldade vai ser um ácido mais fraco? Porque, quanto mais hidrogênio eu libero, mais força eu tenho, mais forte é aquele ácido. Só que se a ligação que prende aquele hidrogênio àquele outro átomo é muito forte, ele vai liberar aquele hidrogênio com mais dificuldade, certo? Então, a eletronegatividade do flúor é muito alta. Então, ele vai segurar o hidrogênio ali, de certa forma, com mais força. Se ele vai segurar o hidrogênio com mais força, ele vai dissolver, vai liberar hidrogênio no meio com mais dificuldade. Beleza? Logo, os outros ácidos, os outros elementos que vêm depois dele, que tem uma eletronegatividade mais baixa, vão ter uma força ácida maior, que eles vão conseguir liberar esse hidrogênio com mais facilidade. Logo, o HI realmente é o que tem a maior força ácida, depois o bromo, depois o cloro, depois o flúor. Deu para entender? Pita, sim, e é legal, eu não sei se essa pergunta é válida, mas então, quando, por exemplo, tiver um exercício e ele der meio que esse negócio de eletronegatividade, eu já consigo, então, ver que o oposto seria a força desse ácido. Então, dá para eu... Isso nos aletos, isso nos ácidos tá. aletos, sim. Os ácidos aletos que são hidrácidos, né, que não tem oxigênio. Quando tem oxigênio, a gente vai fazer aquela contagem lá, que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Esses aqui são só hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio. Quando tem oxigênio, a força do ácido é de outro jeito. Ô, Pita, mas a eletronegatividade, então, é inversamente proporcional ao tanto que o negócio é ácido, é isso? Nos aletos, nos hidrácidos, sim. Nos hidrácidos, que são ácidos formados por aletos de hidrogênio. Entendi. Em nenhum outro, não. Só nos aletos. Isso, os outros são o quê? São ácidos que têm oxigênio. Ácido carbônico, ácido sulfúrico, que são ácidos que têm o Ozinho no final. Aí nesse tem que fazer a subtração, né, do oxigênio pelo hidrogênio. Isso aí. Ah, tá, entendi. É verdade. Beleza? Entendi. Então vamos lá. Então aqui ele fala que a 1 tá errada, a 2 e a 3 estão certas. Então, a resposta aqui é a letra D. Beleza? E agora vamos fazer a 2 rapidinho, que essa daqui vai ser o último exercício que a gente vai fazer. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar para mim no zap depois dessa lista, tá bom?
Mas o que eu quero saber nessa 2? Essa 2 é a maior pegadinha. Pegadinha total. Badaras, troll, bait, completamente. Vamos lá. Quando no nitrogênio líquido passa para o estado gasoso, são rompidas... Vamos lá, rapaziada. O que vocês me dizem nessa daqui? O que é rompido quando eu passo nitrogênio líquido para o estado gasoso? Essa questão é boa, Eu gosto dessa questão. É bem simples, mas é boa. Eu gosto de fazer. Alguém quer arriscar alguma coisa? Pode até chutar, tanto faz. Eu acho que ele não rompe nada, pô. Ele só passa do líquido pro gasoso. Leonardo marcou a C. O Gabriel falou ligação de Van der Waals. Leandro, você ia falar alguma coisa? Eu lembro que eu fiquei muito irritado fazendo esse exercício algum dia, mas eu não lembro a resposta. Pera, tô pensando. Deixa só eu dar uma dica para vocês. Ponte de hidrogênio é uma interação interatômica, ou intermolecular. Ligação covalente, ligação interatômica, entre átomos. Ligação de Van der Waals é a mesma coisa que ligação de polo, ou de polo induzido e de polo induzido. São forças semelhantes, tá bom? Ou seja, interações intermoleculares. Ligações iônicas, ligações interatômicas. E ligações covalentes, ligações interatômicas, ponto de hidrogênio, ligações intermoleculares. É a C. A C? É. Todo mundo foi a C? Certeza? É a C. É a C. Tô sentindo, é a C. Eu falei certeza, Jorge já mudou ou B. Calma, Jorge, calma, relaxa. Tô com a arma na sua cabeça, não. Então, rapaziada, essa daqui, quem falou letra C, acertou. É isso, ligação de Van der Waals. Por quê? Quando eu tenho um composto no estado líquido, eu tenho todas as moléculas organizadas ali juntinhas. Aquelas bolinhas pertinhas, né? Não estão tão perto quanto seria no estado sólido, mas as moléculas estão meio que perto uma das outras, certo? Quando eu vou dar energia para essas moléculas para passar do estado líquido para o gasoso, essas moléculas vão se separar um pouco. Elas vão se afastar uma da outra. Quando as moléculas se afastam, eu vou ter quebra das ligações intermoleculares que estão juntando. Então, a partir do momento que eu estou com aquelas moléculas juntas, eu vou cortar elas no meio e elas vão se separar para o estado gasoso. E por que eu não quebro uma ligação interatômica? Porque a molécula em si ela não quebra. Eu não vou separar um nitrogênio de outro nitrogênio na mesma molécula. Eu vou separar moléculas inteiras. Fazendo aqui no pente, para ficar mais claro, imagina o seguinte. Eu tenho uma molécula de N2, que é isso daqui, ó. Molécula de N2. Outra molécula de N2 aqui. E outra molécula de N2 aqui, ó. Isso aqui são moléculas de N2. Ou seja, são gases de nitrogênio. Cada bolinha azul é um átomo de nitrogênio. Quando eu quero passar isso daqui que está no estado líquido para o estado gasoso, o que eu vou fazer? Vou só afastá-las um pouco mais. Vou fornecer energia para elas ficarem um pouco mais distantes. É isso que acontece quando vai do estado líquido para o gasoso ou então do sólido para o líquido. Ou seja, eu estou quebrando as ligações intermoleculares que elas estão fazendo, que fazem com que elas fiquem mais perto. Mas eu não estou quebrando a ligação interatômica, que faz com que as moléculas de nitrogênio sejam formadas. Eu não estou dividindo as moléculas em dois átomos de nitrogênio separados. Dividindo as interações moleculares que elas fazem umas com as outras. Sacaram? Quem estava com dúvida nessa, pegou? Danilo pegou? Peguei. Safe, então, é isso aí, rapaziada. Opa, calma. Deixa só eu... depois eu apago isso daqui, mas dane-se. Tá legal? É isso. Essas são duas questões que são bem gostosas de a gente fazer, são questões legais, dá para dar uma revisada nos conceitos principais. Eu acho que deu pra gente pegar aí os assuntos da última aula. Tá bom? Só pra... letra C. Vai aqui, né? Sei lá, vai dar uma louca. Agora vamos para o assunto da aula dessa semana, reações inorgânicas, que a gente vai começar essa semana e terminar na semana que vem. Tá legal? É isso aí. Primeira coisa, vamos lá, eu sei, reações químicas, reações inorgânicas, você fala, Pita, pelo amor de Deus, cara, me salva. Me salva, Pita. Então, relaxa, não é nada de 4 cabeças, não é muito complicado. É só pegar algumas coisas básicas que você desenrola o resto do conceito, tá bom? Vamos lá, o que é uma reação química? Reação química é quando eu tenho compostos determinados nos reagentes, eles interagem uns com os outros e formam compostos diferentes nos produtos. Ah, Pita, então vai ser tipo uma transformação que o reagente não pode estar nos produtos? Os reagentes, os compostos nos produtos têm que ser obrigatoriamente diferentes dos reagentes. Pode ser que tenha 2 compostos nos reagentes que se repitam no produto e 2 compostos nos reagentes que mudem no produto? Pode. O importante é o quê?
Eu tenho uma alteração de compostos, mudar a organização das moléculas, a organização dos átomos. A partir desse momento, eu vou ter uma reação química. E o que é a equação química? A equação química é a forma como a gente vai dizer como ocorre aquela reação química. Ou seja, aqui eu vou colocar lá H2O mais H2SO4 vai gerar H mais SO4 menos, esse tipo de coisa. Isso é uma equação química. Eu escrever os átomos como eles ocorrem são equações químicas, representações gráficas. Beleza? Agora eu quero conferir a memória de vocês. Quais são os tipos de reações inorgânicas que a gente tem? Ah, é legal. Tem de adição, substituição. Síntese. Subtração, dupla troca e simples troca. Beleza. Adição, a gente tem aqui que quando eu vou ter, obviamente, a adição de alguma coisa, a junção, a integração de compostos em um novo composto nos produtos, ou pode ser chamado de síntese também. Aí eu vou ter, de certa forma, a subtração, ou eliminação, como é chamado, então uma análise, que é a quebra, é quando você, de fato, divide os compostos, né, nos reagentes, nos produtos, beleza? Eu vou ter a simples troca, ou substituição, que é o que acontece. Eu vou ter um composto que está sozinho e vai tomar o lugar de outro, como se fosse uma substituição no futebol. Tem um time de 11 caras lá jogando, e tem um cara na reserva. Aí o técnico pega e fala, pô, o moleque fez merda. Vai, Joãozinho, entra lá no lugar do Mariano. Mariano errou gol na cara, velho. Aí o Joãozinho vai lá, levanta do banco, se aquece, substitui o Mariano lá na formação. O time vai mudar? O time vai mudar. Se trocou um jogador no time, o time mudou completamente. A organização do time vai mudar. O que aquele jogador vai fazer vai ser um papel diferente. Então, isso é a substituição. Ou a simples troca, né? E a dupla troca, que é como se fosse aquela famosa troca de casais, swing de casais, né? Aquele programa que tinha quando era mais novo, acho que deve ter ainda, que é troca de mulheres, alguma coisa assim no Discovery Home Health, alguma coisa assim. Que a mulher que estava no casal de uma casa... Troca de esposas, isso. Tava numa casa, ia pra casa do outro cara e a outra mulher pra casa do outro cara. Tipo, na prática, isso era um negócio bem zoado, né? Tipo, hoje, sei lá, na época eu achava normal, mas hoje pô, a mulher do cara vai pra casa de outro maluco, tipo... Ficou errado isso, tá ligado? Enfim, isso aí é a dupla troca. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu espero hoje chegar, pelo menos encostar ali na simples troca pra gente ter um direcionamento na próxima aula, que eu acho que dupla troca pode demorar um pouquinho mais. Beleza? Adição ou síntese é uma bem normal. O que eu tenho? Eu tenho 2 ou mais reagentes. Então, eu posso ali ter 2 reagentes, 3 reagentes, 4 reagentes, se transformando em um produto. É isso que eu tenho. Ah, Pita, mas e se eu tiver 4 reagentes se transformando em 2 produtos? Ainda assim, eu vou ter uma soma ali de reagentes ocasionando um número menor de produtos, né? Então, teoricamente, eu vou estar tendo uma síntese. Mas o que é importante saber nisso? É importante saber que esses compostos têm que ser diferentes. Como assim diferentes, Pita? Aqui, esse A, esse B e esse C não são átomos, são moléculas. Pensa como se o A fosse o H2O, o B fosse um H2SO4 e o C fosse, sei lá, tipo um outro composto, NaCl. São compostos diferentes. Não são átomos A, o átomo B, o átomo C, não. São outras coisas. Beleza? Só pra gente ter aqui em mente. Aí eu tenho aqui um composto que pode ser NaCl, pode ser H2O, etc. Encontrando outro composto no caminho e resultando em um composto final, que é diferente dos 2 primeiros. Obrigatoriamente, esse composto que é formado tem que ser diferente dos primeiros? Tem que ser diferente. Não posso ter o mesmo composto. Não vou ter adição, né? Vou ter só a manutenção do moleque. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, muitas reações com água, eu vou formar NaCl mais água. Aí, no final, eu vou ter uma reação de dupla troca, enfim, e aí vai sobrar mais água nos produtos. Eu tenho mais H2O nos reagentes, eu tenho mais H2O nos produtos. Se o H2O não modificou, aquele H2O que permaneceu, ele não interagiu com a reação, ele não participou da adição. Muitas vezes as questões colocam isso só para te confundir. Se o H2O permaneceu no começo, ele não interferiu em nada na reação, na equação, e ele permaneceu nos produtos, ele não participou da reação de adição.
Porque Beleza? nesse caso, tipo, só estaria mostrando que ele tá em meio aquoso, né? Só teria mostrando que ele tá em meio aquoso. É isso que eu quis dizer. Sempre que tá em meio aquoso, ou então numa espécie de solução, ele vai colocar o H2O ali para te confundir, como se estivesse participando da adição. E às vezes não tá. Beleza? E aí, como é que a gente tem de exemplo de adição? Por exemplo, aqui, ó. Tenho duas moléculas de H2 interagindo com uma molécula de O2, formando duas moléculas de H2O. Isso aqui é uma espécie de reação de adição. Eu tenho um composto A, que é o H2, tenho um composto B, que é o O2, eles se juntam e formam um composto C, que é o H2O. Tá bom? Que é basicamente uma junção dos compostos anteriores. Aí tem um exemplo na chuva ácida também, que é muito famoso. Aqui eu tenho o dióxido de enxofre, que é o óxido de enxofre, né? Eu tenho o gás oxigênio e a molécula de água. Quando se juntam na atmosfera, elas vão formar o ácido sulfúrico, H2SO4, que é responsável pela chuva ácida. É um exemplo bem forte que as questões cobram sobre reações de adição. Beleza? Tranquilo a reação de adição? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa? Posso dar-lhe? Vou dar-lhe então, Boa na rapaziada. Lagoa, pode ir. Pode ir. Vou dar-lhe. Tá tranquilo, Próxima. Isso aí. Próxima, decomposição ou análise, subtração, eliminação, enfim. Basicamente, é o contrário da adição. Se a adição eu tenho dois reagentes formando um produto, a decomposição análise eu vou ter um reagente formando dois ou mais produtos. É isso. Vamos colocar essa ao contrário ali. E basicamente, como assim? Se a adição ela acontece naturalmente, aí a decomposição análise ela já vai ser um pouco mais diferente. Ela não vai acontecer, tipo, natural. Só colocar os dois juntos ali, eles vão realizar a reação de decomposição. Não. Normalmente, a reação de decomposição vai exigir uma energia. Essa energia pode ser energia... nossa, sei lá, viajei. Energia térmica, energia elétrica, energia de luz... Esqueci o nome. De luz visível, né? Enfim, esse tipo de energia vai ser necessário para fazer com que a reação de decomposição análise ocorra, de um jeito ou de outro. Certo? E basicamente tem isso, o oposto da reação de adição. Tem um composto C se transformando em um composto A mais um composto B. Normalmente o composto C obrigatoriamente tem que ser uma substância química composta, né? Formado por mais de um elemento químico. E o A e B normalmente vão ser, pelo menos um dos dois vai ser uma substância química simples, que é formado só por um átomo de um elemento químico. Beleza? Aí aqui eu tenho um exemplo de reações de decomposição análise por energia térmica, né, que é a chamada decomposição térmica, ou pirólise. Pirólise, lise significa quebra, piro significa fogo. Então, pirólise é a quebra por energia térmica, por calor. Aí, se transformando esse símbolozinho do delta. Aí tem um eletrólise, que quebra por energia elétrica, tem o fotólise, que quebra por luz visível, enfim. E aqui outro exemplo também, que é a daquela formação de espumazinha do peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É como se fosse aquela água, que é o peróxido de hidrogênio, né? A água que você vai colocar na ferida para sarar um pouquinho. Então, é o peróxido de hidrogênio. Você coloca na ferida ali e vai dar uma sarada. Não sei por que ele sara a ferida, mas coloca muito para limpar ferimento, fazer curativos, etc. E aí, ele acontece aqui, forma essas bolhazinhas, que é a liberação do gás oxigênio. Mas, Peter, eu não estou colocando energia ali, eu não estou colocando nada. Teoricamente, o próprio calor da atmosfera, 26 graus, o próprio calor do seu corpo, já faz com que ocorra essa reação de decomposição. E por isso que no frasco, dentro do frasco, não ocorre essa reação. A reação só ocorre quando entra em contato com a atmosfera, ou então entra em contato com sua pele. Que vai ter recebimento daquela energiazinha, tá ligado? Basicamente por isso. Eu vi que alguém ligou o microfone aí. Alguém tinha alguma dúvida? Não sei, posso ter visto merda. Viajei? Viajou, Pita. Viajou. Foi mal, galera. Oi? Pode falar, Léo. Acho que sim. Não, acho que sim. Acho que você viajou. Beleza, então. Vamos lá. Próxima, simples troca o deslocamento. Aqui começa o soco na barriga e chute no estômago, né? Que é a mesma coisa, teoricamente, mas enfim. Simples troca o deslocamento é que o pessoal, junto ali com dupla troca, vai ter mais dificuldade, mas não é nada demais. Basicamente, você vai ter que decorar as regrinhas só. 2 regras para te fazer levar para frente o esquema, tá bom? O que é a simples troca ou deslocamento? É aquilo que eu falei. Eu vou ter uma substância
eu vou ter uma substância composta e uma substância simples. Aquela substância simples, que é formada por um átomo de só um elemento químico, vai olhar aquela substância composta e, interessante, né? Legal aí você fazendo um par com esse moleque. Acho que eu vou lá e vou roubar o lugar dele. E vai rouba o lugar dele, rouba o lugar de uma das substâncias que está ali na substância composta, de um dos elementos químicos, substitui o lugar, e aquele elemento que foi roubado, que foi mandado para fora, forma uma substância simples sozinho ali. Aquele seu amigo talarico que gosta de quebrar casal, tá ligado? Ele vê assim, seu amigo, putz, tem um casal bacana. Acho que eu tô a fim de quebrar aquele casal, desfazer. Aí ele vai lá, dá aquela talaricada, te tira do jogo e começa a pegar a tua mina. É isso. Isso é reação de simples troca ou deslocamento. Mas não é sempre que isso ocorre. Basicamente, essa transformação ela vai exigir algumas propriedades. Isso aqui eu coloquei o porquê. Eu tenho duas substâncias nos reagentes. Uma substância composta e uma substância simples. Aí, a substância simples, que é formada por um átomo, vai entrar no lugar de um outro átomo da substância composta, e esse átomo que saiu vai formar uma substância simples. Ou seja, eu tenho duas substâncias diferentes nos reagentes e duas substâncias diferentes nos produtos. Aqui eu tenho uma substância simples e outra composta. Aqui eu também tenho uma simples e outra composta. Tá bom? É isso. Basicamente funciona assim, ó. Eu tenho aqui o sulfato de cobre. Sulfato de cobre tá lá de boas, tá numa solução aquosa, tá tranquilo, tá favorável, de boas, né? E aí o ferro é invejoso. O ferro é o talarico da parada. Então você mete uma barra de ferro ali na solução de sulfato de cobre, o ferro vai olhar, ele é mais bonito que o cobre, o ferro ele é tipo, mais inteligente, as minas dão mais em cima dele. E ele, mesmo assim, ele sabe que o cobre é amigo dele, é um metal junto, mas ele quer roubar o lugar do cobre porque ele quer. E aí, como o sulfato, ele sabe que o ferro ele é mais forte, mais interessante para fazer o casalzinho, vai deixar o cobre de lado e vai pegar o ferro. E aí, ao invés de ter um sulfato de cobre e um ferro, eu vou ter um sulfato de ferro e um cobre metálico sobrando. É isso que acontece na reação de simples troca. Basicamente, é isso aqui, ó. Essa é a reação de simples troca, essa é o cúmulo da talaricagem que a gente conhece no Brasil. Beleza? Entendi. E tem outros exemplos que acontecem, né, naturalmente. Mas, Pita, tá bom. Mas vem cá, você falou que o ferro ele é mais bonito, ele é mais atraente que o cobre. Mas por quê? Não pode ser que realmente o sulfato vá e ache o ferro bonito e queira ficar com ele por causa disso. Então, acontece que o ferro ele tem uma particularidade. Vocês lembram dessa particularidade, não lembram? Tem uma particularidade chamada reatividade. O que é reatividade? É a capacidade daquele elemento de provocar uma reação, de substituir, de roubar o local de um outro elemento num composto, numa substância composta. Então, assim, gerando uma reação de deslocamento. Ou seja, então, reatividade é aquilo que faz com que ocorra a reação de deslocamento. É isso aí, isso é reatividade. Então, o ferro, quando você fala que ele é mais bonito que o cobre, é porque ele é mais reativo que o cobre. Pô, você tá sabendo, hein? Esse cara tá ligado, esse cara é bom, esse cara é bom. É exatamente isso. Então, basicamente, eu vou ter essa reatividade, que vai gerar com que o ferro seja mais reativo que o cobre, assim tomando o local do cobre naquele composto. E, basicamente, como é que eu sei que um elemento é mais reativo que o outro? Existe uma relação entre reatividade e nobreza do metal. Nobreza a gente pode associar aí, basicamente não é a raridade, mas propriedade do metal, né? Aqueles metais mais nobres, eles tendem a ser menos reativos, porque eles são decompostos, eles sofrem reação com mais facilidade, com mais dificuldade. Então, quanto mais nobre o metal, menos reativo ele é. É por isso que o ouro, ele vai muitas vezes ficar muito, muito puro. O ouro, quando você coloca numa reação de ácido clorídrico, ele não vai corroer, ele não vai entrar em oxidação, porque ele é um metal que é pouco reativo. Então não vai ter como alguém ir lá e roubar o lugar dele. Ele é pouco reativo, ele não vai sofrer esse problema. Porque o ouro é um metal muito nobre, logo ele é pouco reativo. Beleza? Só que tem uma ordenzinha bonitinha, macetezinho gostoso, daquele jeito que a gente gosta de pegar, para saber a reatividade dos metais. Como é que a gente tem reatividade? Primeiro aqui, na esquerda, a gente tem os metais alcalinos, são os metais mais reativos da tabela periódica. Em seguida, tem os metais alcalino-terrosos, que são os metais
os segundos metais mais reativos. Depois tem os metais comuns, que não são nem metais alcalinos, nem alcalinos terrosos. Aí eu tenho o hidrogênio vai fazer sentido daqui a pouco. E eu tenho os metais nobres. Os metais nobres são o cobre, o mercúrio, a prata, o paládio, a platina e o ouro. Beleza? Essa é a ordem. O que isso significa? Aquele metal que for mais reativo, ele sempre vai roubar o lugar daquele que é menos reativo. Então eu tenho aqui o lítio e o potássio. O lítio ele é mais reativo que o potássio, certo? Certo, Bita? É isso aí. Então se o lítio é mais reativo que o potássio, então o lítio vai roubar o lugar do potássio. Bita, mas o potássio rouba o lugar do lítio? Se tivesse uma situação oposta, o potássio... Nossa, rapidão, vou fechar a janela aqui que tá difícil essa construção. Tá bom. O cara decidiu ligar a maquita agora para cortar o azulejo, rapaziada. Então, vamos lá. O potássio ele não vai roubar o lugar do lítio, porque o potássio é menos reativo. Aquele metal que for menos reativo não rouba o lugar do mais reativo. Mais reativo é o cara mais top do local, tá ligado? Ele não se altera, ele fica lá dele, mexe com todo mundo e só quem é mais reativo que ele que mexe com ele. Beleza? Agora vamos pegar esses exemplozinhos bonitinhos naqueles piques aqui. Vamos lá. Eu tenho um zinco sólido na paz, que tá uma barra de zinco, pode ser. Vou colocar essa barra de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre, que está aquosa ali, beleza. Aí eu quero que vocês me respondam. O zinco, ele vai deslocar o cobre nessa solução de sulfato de cobre ou não? Ele desloca o cobre ou não desloca? Pita, enquanto o pessoal responde, só quero te perguntar um negócio. Os metais comuns que você fala também são aqueles de transição, são semimetais também? Sim, todos os metais. Metal comum é todo metal. Tá. Sem ser metal alcalino terroso, e sem ser esses 6 metais nobres. Metais nobres beleza. São só esses 6. Metais comuns são esses aqui. Você não precisa saber a ordem dos metais comuns, não. Normalmente ele vai te colocar para pensar entre metais alcalinos terrosos, metais comuns e metais nobres. Dificilmente ele vai pedir 2 metais do mesmo grupo ali, tá ligado? Então quero que vocês me digam. Procurem o zinco e o cobre aqui nessa reta. O zinco é mais reativo ou menos reativo que o cobre? Mais reativo. Mais reativo, isso aí. O zinco ele é mais reativo que o cobre. O zinco é um metal comum, o cobre é um metal nobre. Logo, se o zinco é mais reativo que o cobre, o zinco vai dar um tapinha na bunda do cobre, o cobre vai sair do local e o zinco vai roubar o lugar dele. Assim, formando um cobre sólido e um zinco interagindo ali com o sulfato, né? Beleza. Agora eu pergunto, o inverso ocorre? O cobre desloca o zinco? Não. Isso aí, rapaziada. Não! Eu não quero um PlayStation 5, não. Pô, eu quero. Dá pra mim que eu quero. Enfim, o cobre não vai deslocar o zinco. Por que, Pita? Se o cara desloca... Então, é o que eu falei. O cobre ele é menos reativo. Aquele cara que é menos reativo, ele não desloca o mais reativo. Simples. Fim de papo. Agora vem aqui pra baixo. Ó. Eu tenho uma reação de metal com um composto molecular, um composto covalente, né? Que é o ácido clorídrico HCl. Agora, como é que eu vou saber, Pita? Essa lista que você me deu aqui embaixo é de metal. Como é que eu vou saber se ele vai deslocar o cloro ou não? Veja só, pense bem. Nessa reação aqui, lembra que vai formar uma polaridade. Mesmo que forme parcialmente uma polaridade negativa no cloro, uma polaridade parcial positiva no hidrogênio, ainda assim é como se o hidrogênio fosse um cátion e o cloro fosse um ânion. Mesmo que não ocorra uma ligação iônica, é como se isso acontecesse por causa da polaridade, do vetorzinho. Logo, o zinco, ele sempre vai pegar o local do cátion. O metal nunca vai pegar o local do ânion. O metal sempre vai ser cátion. O metal, ele gosta de doar elétron, velho. Ver elétron na rua, ele tá dando. Ele não tem essa, não. Então, ele nunca vai ficar no lugar do cloro, ele vai ficar no lugar do hidrogênio. Se fosse, por exemplo, o ácido fluorídrico, o ácido iodídrico, o ácido sulfúrico, ele sempre iria roubar o local do hidrogênio se a reação fosse acontecer. Agora, como é que eu vou saber se uma reação vai acontecer ou não? Tá vendo que o hidrogênio aparece bem aqui, ó, entre o chumbo e o cobre? Entre os metais comuns e os metais nobres? É isso. É como se eu fosse considerar o hidrogênio como se fosse um grupinho ali, onde quem é mais reativo que ele, quem está à esquerda dele, é mais reativo e vai deslocá-lo, quem está à direita é menos reativo, então não vai deslocá-lo. Então, minha pergunta é,
nessa reação aqui, essa reação ocorre ou não ocorre? Do zinco deslocar o hidrogênio nesse caso. Ocorre. Alguém discorda? Ocorre. Sim. Beleza. É isso aí. O zinco é um metal comum. Ele está à esquerda do hidrogênio na listazinha. Então, se ele tiver um metal comum, ele vai deslocar o hidrogênio bonitinho para fazer a reação. Agora, o ouro vai deslocar o hidrogênio, vai fazer com que essa reação de simples troca ocorra ou não ocorra? Não. Não faz. O ouro ele é menos reativo que o hidrogênio. Ele não tem como deslocar o hidrogênio nessa reação. Beleza? É por isso que quando você coloca um ouro, para você cortar, você colocar um ouro no estado dissolvido, você tem que fazer em banho-maria, né? Que é um monte de coisa, um monte de ácido, coloca uma substância aleatória, loucaça lá. Só aí você vai conseguir dissolver o ouro para entrar na solução. Fora isso, você não consegue. Não sei se transformando o ouro em líquido. Mas é basicamente isso. Sacaram? Então é isso. Decore essa tabelinha aqui, essa lista de reatividade. Quem é mais reativo? Metal alcalino, família 1A. Segundo mais reativo, metal alcalino terroso, família 2A. Depois, os metais comuns, metais de transição, semimetais, etc. Aí o hidrogênio, e aí os metais nobres, que são esses 6 aqui. Tá bom? Isso aqui é bem importante que vocês saibam. Aí, esse negócio de ocorrer e não ocorrer é bem pedido nas questões. Por exemplo, você vai ver uma questão lá onde vai colocar uma barra de metal numa solução. Aí ele vai falar, aconteceu que a barra de metal foi oxidada. A barra de metal entrou em oxidação, a barra de metal foi corroída. O que aconteceu com a barra de metal? Ela sofreu uma reação de simples troca. Aquele composto que estava na solução substituiu, no caso, a barra de metal substituiu aquele composto que estava na solução. É basicamente isso. É uma das questões, né? Às vezes, quando não acontece nada, você botou a barra de metal ali na solução e não aconteceu nada, porque não ocorreu reação. Só botou a barra de metal ali e não foi suficiente. Fica ligado com esses detalhes, né? Reação, quando ocorre uma reação de simples troca, normalmente vai ter perda ou ganho de massa, vai ter mudança de coloração, esse tipo de coisa. Beleza? Agora, para fechar a aula de hoje, reação de simples troca ou deslocamento com ametais. Tá, Pita, você me deu ali a fila de reatividade dos metais, beleza, bacana. Agora, simples troca só vai acontecer com metais? Não. Pera lá. Simples troca pode acontecer também com os ametais. Rapidinho, só para tirar dúvida, a Giovana falou, ocorre simples troca nas pilhas? Não. Nas pilhas, o que ocorre é uma reação de dupla troca, que já falar na próxima aula. Que é uma reação de óxido-redução. Então, já é um pouco mais complicado, beleza? Ocorre simples troca em reações de oxidação ou de redução. Mas nas reações de óxido-redução, normalmente vai ser dupla troca mesmo. Tá legal? Aí, vamos lá. Eu tenho como ter reação de simples troca com ametais? Tenho, perfeitamente. Mas e você não colocou ametais naquela lista? Então, porque nos ametais eu não vou ter a fila de reatividade dos ametais. É a fila de eletronegatividade. A reatividade do ametal é a mesma coisa que a fila de eletronegatividade. Ou seja, quanto mais eletronegativo, mais reativo é aquele metal. Ele vai seguir o mesmo propósito de substituir o ânion que está em quesito. Aquele metal que está ali, que é mais eletronegativo, que está de fora da brincadeira, vai olhar aquele ânion dando sopa ali, falar, putz, gostei daquele moleque, vou substituir ele, vou talaricar. Aí ele vai lá, como ele é mais eletronegativo, ele é mais reativo, e substitui o ânion naquela ligação, naquele composto. Beleza? Então, só para lembrar aqui o macete para... Tem muitos alunos que são ouvintes que não assistiram às aulas de revisão, então eu coloquei aqui justamente a linhazinha de eletronegatividade, que é a frase que eu quero que vocês decorem. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Essa frase é crucial para vocês saberem a fila de eletronegatividade. Por quê? Algumas questões não te dão essa tabela. Essa tabela mostra a eletronegatividade dos átomos, de todos os átomos, né? Então, para você não ter que decorar a tabela, você decora essa frasezinha que mostra os átomos principais. Fui ontem no Clube Brahma e ingeri 6 cervejas por hora. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Essa é a ordem de eletronegatividade. Ou seja, aquele mais eletronegativo desloca o menos eletronegativo. Aqui nessa reação de gás cloro, Cl2, mais bromento de sódio, NaBr, ocorre ou não ocorre essa reação de deslocamento?
O cloro desloca ou não desloca o bromo aí? Todo mundo falando que desloca, é isso aí, pessoal. Desloca. Por que ele desloca? Porque o cloro é mais reativo, mais eletronegativo que o bromo. A gente sabe disso. Peter, por que o cloro não desloca o sódio? Por que ele só desloca o bromo? Porque o cloro, ele é um metal. A metal tem tendência a ser ânion. Então ele não vai substituir o cátion. Ele vai substituir o ânion. Se fosse para substituir um cátion, ia ser um metal substituindo o cátion. Substituindo o sódio, no caso, né? O cloro vai deslocar o bromo no lugar dele. Ocorrendo assim a reação. Agora, o bromo vai deslocar o cloro de volta? Pergunto para vocês. O bromo desloca ou não desloca? Não desloca. Não desloca. Ele é menos reativo, ele é menos eletronegativo. Então não tem como ele deslocar. Beleza? Então é isso. Basicamente, o que ocorre é que eu falei do negócio de ganho de massa e perda de massa. Quando eu tenho aqui, ó, uma reação de simples troca, um cobre sólido. Cobre sólido Vocês conseguem ver aqui essa moeda de cobre bonitinho no slide ou tá muito pequeno? Ah, tô de boa. Tá de boa? Não precisa ler o texto, não, é só o desenho mesmo. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse cobre sólido, essa molazinha, dentro de uma solução de nitrato de prata. Que é essa solução, ela não está transparente completamente, ela está meio esbranquiçada. Porque tem uma solução de nitrato de prata em água, né? Então, quando eu coloco isso daí, o que acontece? O cloro, ou o nitrato que está na solução de nitrato de prata ali na água, ele vai deixar o prata para trás, o cobre que está ali na mola, vou reformular o que eu falei. O cobre que está na mola, ele vai deixar a mola para trás e vai entrar na solução do nitrato. Ele vai substituir o lugar da prata no nitrato. E no lugar, o que a prata vai fazer? A prata vai se transformar sólida onde estava o cobre. E é por isso que aqui eu tenho essa mola mais alaranjada, avermelhada, que é a cor do cobre, e aqui eu tenho essa mola mais prateada, que é a cor da prata de fato, que é a prata sólida, que é o cobre sólido. Então o cobre ele vai deixando a mola, incorporando a solução, e a prata vai deixando a solução, se transformando em sólida. Beleza? É basicamente isso que acontece nas reações de simples troca. Algumas não vão ser tão visíveis assim, a ponto de você, caraca, o cobre está sumindo, indo para a solução, e a prata está se transformando em sólido, que loucura. Algumas não acontece isso. Mas nessa que acontece, você consegue ver, identificar essa diferença, tá legal? Beleza, pessoal? Beleza, meu querido. Alguém tem alguma dúvida? Então, na imagem, ele fica mais prateado por causa que a prata tá virando um sólido, é isso? É exatamente isso. Jesus! A prata está virando sólido. Enquanto o cobre está saindo dessa molazinha, a prata está meio que se acumulando ao redor do cobre que ainda vai se desfazer. O cobre vai se desfazendo e vai sobrando um pouquinho de cobre. Aquele cobre que sobra é onde a prata vai se juntar, vai ficar sólida. Nossa, eu espero por Deus que isso caia na prova. Eu adorei. Muito bom. É um bagulho bem bonitinho de assistir, né? Tem vários outros exemplos disso, eu posso até trazer na próxima aula, que eu acho que a gente vai ter um pouquinho de tempo. E outra coisa. Os exercícios da lista dessa semana, que é a quarta lista, já estão lá bonitinho no direcionamento, manda link aqui, né? Vou até mandar de novo só para garantir, para quem chega um pouquinho atrasado. Aqui o direcionamento. E aí, a próxima semana, a gente vai já corrigir esses exercícios, tá legal? Eu vou começar falando de dupla troca e a gente já corrige. Vou tentar corrigir os 5 exercícios, para a gente acabar tudo de reações de dupla troca e simples troca na próxima aula. De reações inorgânicas. E aí, na outra aula, a gente já começa a estequiometria. Já que vocês estão loucos pedindo aí também, felizaços para conversar, não é mesmo? Ô, Peter, deixa eu te perguntar, tem algum exercício de reação de dupla troca? Na lista? Acho que tem um ou dois. São 5 exercícios, 1 ou 2 são de dupla troca, acredito eu. Beleza. Beleza? Tá, pular eles. Sim. Só dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida, vocês já sabem, meu número também tá no direcionamento, podem mandar para mim. E as questões, eu vou tentar fazer 5 questões, mas mesmo assim, tentem mandar as dúvidas e a gente vai tirando ao longo da semana, tá bom? Eu tenho semana de prova, não vou estar respondendo tão fortemente assim, mas sempre vou estar atendendo ali na medida do possível de madrugada. Leandro sabe que de madrugada eu sempre respondo. Imagina. Então é isso, pessoal. A gente se vê de novo terça-feira que vem. Tá legal? A gente tirou foto? Na última aula, sim, tiramos. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Até mais, pessoal. A gente se vê na próxima. Beleza. Valeu, Pita.